Olá, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, demais amigos aí que estejam nos acompanhando, no estudo do Livro dos Espíritos, que estamos reiniciando. Vamos então dar continuidade a mais esse trechinho de estudo, pedindo a Jesus e aos nossos anjos guardiões que abram as nossas mentes para os ensinamentos que aqui vamos receber do Evangelho e para que nós consigamos, a cada dia da nossa existência, colocar mais e mais as palavras do Evangelho como prática das nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, lembrando também aqueles amigos que gostam de ter a água fluidificada, aquela água energizada nos nossos estudos, que coloquem aí um recipiente com água do lado, que ao final, no momento das nossas vibrações, nós vamos pedir à espiritualidade que nos guia, que faça o trabalho da energização da água. Tá bem? Muito bem. Nós estamos começando o estudo, recomeçando o estudo do Evangelho. Nós estamos na introdução, já passamos pela introdução, depois entramos lá no item 4 da introdução, que fala sobre Sócrates e Platão, lembrando que a introdução ela está falando de Sócrates e Platão por quê? Ela se refere lá que Jesus veio, se encarnou aqui no mundo na época em que os essênios, eram, o pensamento dos essênios era que predominava. E o pensamento dos essênios, eles ensinavam, o amor a Deus, e ao próximo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas isso não quer dizer que Jesus só trouxe a mensagem que trouxe porque veio ao mundo na época em que se acreditava nisso. Na verdade, outros mensageiros já estavam trazendo a mensagem de Jesus aos pouquinhos. Então, o que o Evangelho nos fala aqui que as grandes ideias não surgem de uma hora para outra, elas vão sendo introduzidas aos poucos. E Sócrates e Platão foram assim um dos marcos do início dessa mensagem que Jesus veio trazer de forma tão contundente para nós depois. Ótimo. E aí nós passamos pelo item 1, 2, 3, são 21 itens aqui, que o Kardec resolveu colocar aqui uma comparação entre a doutrina que é colocada aqui no Evangelho para nós, com aquilo que Sócrates e Platão traziam. E são 21 itens, nós já passamos pelo 1, 2, 3, 4 na semana anterior, lembrando que o 1 fala da alma encarnada, o 2 fala da alma que se ilude com a matéria, que se corrompe, a possibilidade da alma se corromper com a matéria. O item 3 fala das faculdades da alma que são obscurecidas quando estão encarnados, quando estamos encarnados. E o item 4 já começa a falar da reencarnação e das almas mais ligadas à matéria. Bom, e hoje cabe-nos estudar aqui um pouquinho mais profundamente o item 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, para não nos alongarmos demais, fiz aqui um resuminho, Eu grifei aqui algumas partes do Evangelho. Hoje eu voltei àquele formato em que eu fico aqui pequenininho no cantinho, porque o texto passa a ser mais importante, Então, vamos lá. O item 5, O item 5 fala assim: depois da nossa morte, o gênio, daimon, ou demônio, daqui a pouquinho nós vamos falar dessa palavra demônio, que ela não tem o significado que tem, ela não tinha na época o significado que tem hoje, para nós, mas o gênio que nos fora designado durante nossa vida conduz-nos para um lugar
onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, né? Hades é o deus grego do reino dos mortos. Na verdade, ou é a pessoa ou o lugar onde estão os mortos, né? Então, ele nos conduz para os lugares onde são conduzidos os mortos, né? Para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, né, lá no lugar onde estão os mortos, pelo tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. Então aqui, né, basicamente, já está sendo introduzida, né, a doutrina dos anjos guardiões, né, guardiões ou guardiães, tanto faz no plural essa palavra, né, porque está falando aqui, né, o gênio, né, ou seja, o espírito que nos fora designado durante a vida. Os nossos anjos guardiões nos levam para o reino dos mortos, a erraticidade. Então a gente vê que lá 5 séculos antes de Cristo, Sócrates e depois Platão, né? Platão era discípulo de Sócrates, foi ele que escreveu essa história toda, né? Porque Sócrates, pelo que consta, não deixou nada escrito. Então, eles já tinham um entendimento dos anjos guardiões, né? E também fala das reencarnações sucessivas, né? Aqui, onde são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. Então, aqui já está falando das reencarnações sucessivas que o Espiritismo nos trouxe depois, né? No item 6, aqui é que vai falar bem claramente dos demônios, né? Vem assim, né? Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São um laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. Aí está aqui grifadinho de azul, né? Os demônios, a palavra daimon, que deu origem a demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos, como hoje, né? Não se dizia exclusivamente dos seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral. Então, quando aqui, né, o texto do Sócrates e do Platão se refere a demônios, ele está se referindo a espíritos de uma forma geral, né? E claro, entre os quais se distinguem os espíritos superiores, chamados deuses, né, e os espíritos menos elevados, demônios, propriamente ditos, né? E depois fala assim, é por intermédio dos demônios que os deuses relacionam com ele. E aqui fala também, né, o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, né, eles preenchem o espaço entre o céu e a terra, como dizia lá Sócrates, né, e que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitirem suas vontades, né. Nós mesmos já vimos, né, no estudo do Evangelho, que Jesus mesmo dizia, né, ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, ninguém mesmo, né, nem ele próprio jamais viu a Deus, né. Mas, claro, existem os espíritos puros que estão muito mais próximos de Deus do que os espíritos impuros, né. E é através desses espíritos mais puros que nós, aqui espíritos ainda impuros, nos comunicamos com Deus. E vejam só, Sócrates, isso o Espiritismo nos ensinou, e Sócrates e Platão já tinham essa intuição 5 séculos antes de Cristo. No item 7, né? No item 7 vem aqui, né, a preocupação constante do filósofo, né, do pensador da época, é de tomar maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Então aqui, né, ele está falando justamente a mensagem do Cristo depois, né, que nós temos que tomar muito mais cuidado durante a nossa existência, não só na nossa existência terrestre, mas na nossa existência como seres eternos, com o aprimoramento da nossa alma, e não naquele instante em que estamos encarnados, né? Muito bem. No item 8, se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial.
da mesma forma que o corpo, se decompondo, retorna à matéria. Vejam só o que Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, já falava, né? Coisas que a gente tem ideia perfeita hoje de como é, né? 2000 anos, ou seja, 20 séculos depois de Cristo. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares da sua morada terrestre. Então, vejam só, né? Sócrates e Platão já compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Né? Nós vamos estudar de novo, né, um pouco mais à frente, né, os estágios de elevação, mas aqui no Evangelho, tanto quanto no Livro dos Espíritos, a gente estuda, né, e a gente aprende através dos Espíritos que as almas podem ser mais ou menos ligadas à matéria, dependendo da sua elevação moral. Né? No item 9, passando aqui para o item 9, olha, se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus. Né? Então, está dizendo aqui, né? A reflexão lá dos espíritos, né, em face disso que estava escrito no item 9 por Platão, lá, né, da mensagem de Sócrates e de Platão, é dizer que o materialismo que proclama o nada depois da morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral ulterior. Isso vem já da nossa mensagem espírita. Né? Depois o trechinho que está em verde aqui, olha. Aquele que ornou a sua alma, não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da partida. E aqui vem, né? Olha, o Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que coloca diariamente sob os nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para outra, né? E tem lá no livro Céu e Inferno, capítulo 2, na segunda parte, no capítulo 1, ele traz vários exemplos, né, de espíritos em processo de desencarnação e que estão passando por várias dificuldades por estarem extremamente ligados à matéria. Né? Muito bem, no item 10, para finalizar o nosso estudo de hoje, né? Então venha lá. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Né? Assim, a maior infelicidade que se possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. E a gente sabe, né, do estudo do Espiritismo que, né, por exemplo, uma pessoa que se suicidou ou se mutilou ou se comprometeu o seu corpo de forma consciente ou até inconsciente em demasia, carrega para o mundo dos espíritos, no perispírito, os reflexos desse estrago que foi feito. Algumas vezes esse perispírito consegue, na erraticidade, a graça de ser, entre aspas, consertado, mas algumas vezes o reflexo é tão forte, tão grave, que aquele espírito reencarna ainda com os reflexos adquiridos na encarnação anterior. Né? Então a gente vê aí casos de pessoas que reencarnam com problemas mentais, né, ou com faltando um pedaço do corpo e etc. Né? Então esses são os reflexos que eles já falavam, né, disso. E depois tem um pedacinho aqui, né? De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que vale mais receber que cometer uma injustiça. E isso aqui, né, é puramente a filosofia cristã trazida por Jesus. Né? É o mesmo, né? O pensamento de Jesus exprime com essa figura. Olha, se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Então, vejam só. Repetindo, né, porque essa é a tônica aqui desse trecho do estudo. Então, Deus já tinha mandado pessoas, tais como Sócrates e Platão, para
dar uma ideia às pessoas daquela época a respeito daquilo que Jesus traria mais à frente de forma mais contundente e ainda, claramente, né, com a revelação do Espiritismo de forma ainda mais clara e mais bem explicada pelos espíritos que muitas vezes trabalharam lá na época em que o Evangelho foi escrito pelos apóstolos. Né? Então, nós tivemos aí a precursão, digamos assim, das ideias, depois veio Jesus e trouxe as ideias, e depois veio o Consolador, né, 18 séculos depois, para explicar direitinho aquelas ideias, para que a gente possa não tomá-las ao pé da letra, como muitas vezes se faz, né, para que a gente consiga ter elementos para interpretar o que Jesus realmente queria dizer, porque ele falava através de parábolas. Né? Então é isso, pessoal. Semana que vem prosseguiremos com os estudos aí. Né? Tem mais 2 semanas para a gente tratar aqui dessa comparação, né, da filosofia de Sócrates e Platão com o Espiritismo, antes de entrarmos no primeiro capítulo do Evangelho. Muito bem, neste momento, então, vamos nos concentrar, vamos pedir a Jesus que emane, através dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, boas energias, para que nós possamos ter a nossa água energizada e para que nós possamos irradiar neste momento vibrações de amor que possam levar o nosso planeta a um estágio mais evoluído do que se encontra neste momento. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.